São mais 100 minutos aí, onde o Bahia tem um retrospecto maravilhoso, jogando na Arena Fonte Nova essa temporada. Está um tempão sem revés dentro de casa. O torcedor vai lotar a Fonte Nova, como tem feito e tem apoiado o time. O que só me traz assim um pouco de dúvida é com relação à reapresentação do Bahia, principalmente em função da coletiva do Rogério Ceni, né? Onde ele foi muito infeliz, onde ele colocou o dedo na ferida e falou que não tinha banco. Os jogadores do meio não aguentam jogar 90 minutos, a estratégia feita, o planejamento foi mal feito, porque ele não tem jogadores para supor, né, para a ausência desses 4 do meio campo, então ele botou em xeque também quem contrata. Então, acho que com relação a ambiente, e a gente sabe que ambiente, como o Roberto falou, faz diferença na hora do jogo, o Vitória hoje vai ter uma semana muito mais tranquila para trabalhar. Eu fico imaginando... eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu vi um vídeo do seu canal, né, em que antes da coletiva você falou sobre essa questão de vestiário. Uma conversa que o Everton Ribeiro tinha tido com o Ceni, pedindo para exatamente blindar, não expor, que é algo que a gente sabe que no meio do futebol acontece muito, né, e é necessário também para você não perder o grupo. E realmente no Clássico, quem acompanhou a entrevista do Ceni até se assustou, porque esse ano ele veio aí bem polido, né? Não, tá tudo bem, protegendo a todos. Parece que ele meio que tirou a responsabilidade dos seus ombros e jogou na galera. Sem dúvida. E desde aquela situação com o Vitor Hugo, né? Que ele invade o campo, vai em direção ao Vitor Hugo e joga para a torcida como se fosse a culpa do Vitor Hugo específica naquele jogo, a gente percebe que o Rogério Ceni tem um comportamento muito centralizador, né? Onde ele não consegue, né, nas entrevistas dele, blindar os seus jogadores, que é o que mais o atleta quer. O jogador de futebol, ele tem até inconscientemente a percepção que ele é na sociedade, ele já tem existe um preconceito contra o jogador. E aí quando você espera do teu líder que te proteja, né, que te blinde, o Rogério faz completamente o oposto. O que ele fez no domingo, ele já tinha feito no primeiro Bavi, e aí eu falei até no canal que ele tinha melhorado muito em função dos resultados, que não tinha sido adverso. E aí na primeira derrota, ele depois de ter cometido erros durante o jogo, ele não assume esses erros e encontra um monte de saída para dar desculpa e colocando um monte de profissionais que estão ao lado dele em xeque, né? Então o ambiente na representação não deve ser muito... Eu, se fosse diretor de futebol, por exemplo, eu ia ficar indignado. Até porque ele colocou na conta do diretor também, né? A gente sabe, óbvio, que o Bahia precisava ter trazido algumas coisas, mas são coisas para se falar internamente, né? Sem dúvida, esses são assuntos internos, né? E tem um detalhe, né, Ju? Existe, teoricamente, um planejamento. Antes de começar as competições, sabia-se o que iria se disputar, né? O tempo para fechar a janela, ou seja, todos esses detalhes eram de conhecimento de todos. Se houve falha no planejamento. Agora, isso é para ser discutido internamente. Não expor isso publicamente. Não fica bem, o ambiente não fica legal, principalmente antecedendo a uma final de campeonato. Realmente, e ele tem experiência suficiente, porque foi um atleta de muitos anos, líder do seu grupo lá no São Paulo, chegou a uma seleção brasileira, ele tem conhecimento de todos esses fatos, não é um iniciante, não é um ex-atleta que jogou pouco, muito pelo contrário, a experiência e o currículo de Rogério Ceni é invejável, então ele já passou por tudo isso, então ele deveria se conter. Entre eles, em uma sala fechada, cada um põe para fora tudo que está pensando. Mas, publicamente, tem que blindar, como o Preto falou, os atletas e a própria direção do clube. Não tem aquele efeito de continuidade, né? No meio-campo ele tem 4 ótimos atletas, mas não tem no banco um jogador que seja pelo menos próximo de um desses 4. Ele sempre vem com o Iago. Eu acho que o Iago, Juliano, quando ele começa jogando, ele rende um pouco melhor. Quando ele entra durante as partidas, ele sempre não consegue dar sequência. Tanto é que ele errou uma jogada e acabou ocasionando o gol do Vitória. O Bahia não tem, na verdade, peças no meio para dar o efeito de continuidade
dentro do campo. Mas né? um meia está jogando lateral esquerdo. O outro meia está jogando de centroavante. Isso. O outro meia está jogando de ponta esquerda, Nilson. Como é que não tem? Preto. Não é o melhor elenco do mundo, tem problemas, Claro. mas eu acho que as escolhas dele refletem isso. A gente falou até aqui com o Nelsinho, esse fato do Tassiano estar jogando lá na frente. O Tassiano é sensacional, melhor jogador do futebol nordestino hoje, né? Mas você perde no meio a qualidade dele, tanto no poder de marcação, de quando chegada. você tira o Everton Ribeiro, você tem quem para colocar. Você tira um Carlos Alexandre, você tira... Mas o Everton Ribeiro estava jogando tanto assim que... Mas é difícil também no elenco você ter todo mundo equilibrado ali, né? Eu acho que... Não estou botando só na conta do CN, não, mas eu acho que algumas escolhas dele têm sido bem equivocadas. O que o Preto Ju falou, Nilson, tem razão, o Nelsinho está abordando isso. Por exemplo, se ele escolhe esses 4 que todos dizem que são titulares, Sim. e tem seus atacantes e o seu homem de referência, ele teria como opções, isso é só hipoteticamente, Juba, teria Tassiano, Iago Felipe. Quando ele já começa com todos esses praticamente jogando, fica uma escassez no banco. Só restou Iago Felipe. É isso que eu falo. Mas é porque ele adaptou, fora das suas posições reais, alguns atletas que poderiam suprir essas ausências. E outra, será que ele chegou durante a janela, não sei, né, no diretor de futebol e falou, se não contratar agora eu vou ter problema sério, né? Esse negócio aqui, ou vai deixar o mar pegar fogo, porque a gente sabia que poderia dar problema. E outra coisa, Juliano, a função do treinador de futebol é extrair do atleta tudo aquilo que ele tem de melhor. E a gente tem 2 atletas, por exemplo, hoje, que são Biel e Ademir, que vieram, o Biel foi muito bem no início, a torcida gosta dele, e o Ademir era um cara que todo mundo queria no Brasil. Sim. Lembra quando anunciou a contratação dele? Sim. E esses 2 jogadores não conseguiram ainda, nas mãos do Rogério Ceni, serem os jogadores que dão a ele a confiança de botar para jogar. Nem como titular, durante o jogo, ele demonstrou nesse Bavi que também não confia, né? Botou o Ademir só no início. Então, é mais uma lacuna que o Rogério tem que buscar melhorias para colocar esses caras em condições. Daqui a pouco a gente vai... Bahia? Mestre tá aí. É Binha que está falando aí.